Ok, vamos lá, dia 9 de março de 2026, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em Informática da UFTM, do Cefores. Já está chegando para vocês aí a tela do meu computador. Vamos só recapitular o que nós fizemos na última aula. Bom, então vamos lá, cadê? Bom, na última aula nós fizemos a página 3, que foi prof. Página 3, que eu não lembro o que era, vamos lembrar agora. Na página 3, nós testamos as estruturas de repetição, que eu mostrei para vocês aqui na documentação. A documentação do PHP, php.net, aqui nas referências das funções. Cadê? Eu nunca consigo achar pelo índice. Eu sempre vou aqui na busca, né, na pesquisa, ó, referências da linguagem, estrutura de controle. Ó. Nós vimos aqui o for, o while, do while, foi essa que eu mostrei para vocês na última aula. O código-fonte da página 3 que nós fizemos está aqui. Nós implementamos esse exemplo fazendo um for, um while e um do while. Expliquei para vocês as diferenças dos três, e aqui nós tivemos o resultado. E aí, eu deixei como atividade para vocês essa atividade P3E, onde eu pedi que vocês elaborassem uma página PHP com o nome p3e.php na pasta LP2, lembrando que essas atividades que vocês fazem, elas são conferidas pelos monitores, e se você não respeita a nomenclatura que está sendo solicitada, eles não vão adivinhar qual é o nome que vocês deram para o arquivo ou para a pasta, né? Eles pegam o usuário de vocês e fazem o acesso na conta de vocês lá do data center e verificam se vocês fizeram essas atividades. Lembrando que também essas atividades têm prazo, então, por favor, não percam o prazo, né? E aí eu pedi para que vocês fizessem esse p3e.php na pasta LP2, dentro da conta de vocês do data center, e esse script PHP, ele teria que receber do internauta 3 números. O que significa esses 3 números? Um número inicial, um número final e o número de variação. Ou seja, para entender o que a sua página deverá apresentar como resultado para o internauta, veja o exemplo. Se o número inicial é 14, se o número final é 45 e a variação é 6, você deve apresentar para o internauta a sequência de números, começando com 14, indo de 6 em 6 e parando no limite, que o final é 45. Então, você não deverá ultrapassar o limite, o final, que é o 45. Ele pode ou não participar da sequência. Nesse exemplo que está sendo apresentado, o 45 não aparece. Por quê? Porque os números da sequência têm o 44 e o próximo seria com mais 6, 44 mais 6 dá 50, e o 50 já extrapola o limite de 45, que é o final. Então, ok, vamos então preparar. Eu vou pegar aqui, vou pegar o P2, porque eu acho que no P2 a gente tem um formulário, ó. Realmente nós temos. Então, eu vou pegar como exemplo o P2, vou fechar ele aqui. Então, vou aqui na pasta LP2 criar o arquivo p3e.php, não é isso? p3e.php, que é a resolução da atividade p3e.pdf, né? Aqui, ó, na pasta eu tenho p3e.pdf, que é esse arquivo com as orientações, pedindo para criar o p3e.php. Ok, beleza. Então, vamos lá. Aqui, já criei o p3e.php. Vou editar ele numa nova aba. Vou colar aqui aquele exemplo lá que eu copiei. E vou colocar aqui, nós estamos na aula 4, né? Que é
resolvendo, vou pôr aqui, ó, atividade P3E.pdf. Bom, vou criar aqui um formulário HTML para receber os 3 números do internauta. Lembrando que a ação desse meu formulário vai ser esse 3e.php, que é o script que eu estou criando. Então, quando o internauta preencher os dados solicitados do formulário, esses dados devem ser enviados para esse próprio script que eu estou programando, p3e.php. Então, p3e.php está aqui, ó. Quais as informações eu devo solicitar? Bom, valor inicial. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual será o label? Aqui, valor inicial. Vou chamar isso de valor inicial. Vou colocar esse nome tanto no ID quanto no name. O valor aqui, eu vou começar ele com 0. Vou começar ele com 0 e ele é do tipo number. Valor inicial 0. A gente digita lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esses caras aqui, porque como são 3 números, eu vou copiar esse parágrafo aqui, ó, criando mais 2 itens, que é o valor inicial, o valor final, e aqui eu vou trocar o nome também, ó, valor final, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, o valor final, sei lá, vou chutar um... deixa eu começar com 0 também, depois, né? E o terceiro item é aquele que está chamando de variação, variacão, né? Então vamos dar esse nome, porque fica para ficar igual bonitinha, variação. Aqui eu vou colocar, porque como é a informação que aparece para o internauta, aqui eu vou colocar com acento, C cedilha. Mas a gente já aprendeu que a gente não usa isso na nomenclatura de variáveis ou dentro de códigos, né? Então, pronto. Então eu tenho variação, tenho valor final e tenho valor inicial. Tenho essas 3 informações. Aí, aqui, ó, em vez de calcular, a gente pode botar no botão o nome mostrar. Quando ele clicar no mostrar números, alguma coisa assim, né? Mostrar números. Pronto. Beleza. Então, vamos salvar isso aqui, vamos dar uma entradinha nessa página, só para a gente ver como é que ficou. É o p3e.php. Então, tá lá, ó, atividade P3E, valor inicial, valor final e variação. Tá aqui as 3 informações. E o botão mostrar números. O que eu preciso fazer agora, então? Se existe, quando eu entrar nessa página, se existe um valor inicial, se existe um valor inicial, significa que o internauta clicou no botão mostrar. Mostrar. Se ele clicou no botão mostrar, nós vamos fazer os cálculos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui de baixo, porque vai que eu preciso aproveitar algum código aqui, tá? Beleza, então, existe o valor inicial. Se existe o valor inicial, significa que ele está mandando para a gente os 3 números, certo? Vocês acham necessário fazer algum tipo de validação? Por exemplo, se ele mandar o valor inicial maior do que o final, concorda que eu não vou ter nada para mostrar? Se ele fala assim, ó, vai dos 50 até os 5, não tem nada para mostrar. Eu poderia fazer essa validação e alertar para ele, falando assim, ó, o número final deve ser maior do que o inicial, ou igual no mínimo, né? Mas a atividade não pediu nada disso, então vai ficar a nosso critério. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou usar esse print aqui, ó, para mostrar os números digitados. Porque depois que ele envia, né, então vamos falar assim, ó, vamos colocar aqui, ó, H3, não, vou pôr só um parágrafo, não, deixa H3 mesmo, fica uma número. Você informou
Então tá, vamos mostrar os números. São números inteiros, então eu não vou fazer formatação não, tá? Não vai ser necessário formatação, vou só colocar os valores aqui. Você informou. Vou colocar um BR aqui para mudar de linha. Tá, aí vai ter valor início, 2 pontos, o valor inicial. Aí depois, vou pôr tudo assim, ó. Depois, vou quebrar aqui para ficar mais organizadinho, para a gente entender. Então, teve o início, o final, aí vamos copiar o valor final é esse campo input aqui do form, né? O valor final, e teve a variação. A variação, que é variacal. Então, aqui eu estou só mostrando para ele os valores. Eu vou usar esse BR aqui para mudar de linha toda vez, tá? Acho que vai ficar mais bonitinho. Então, com esse print, eu estou mostrando, ó, você informou valor inicial, valor final e variação. O que eu vou fazer para testar isso aqui antes? Eu vou colocar isso aqui tudo como comentário. Vou pôr aqui, ó, barra asterisco e asterisco barra. O que eu fiz? Coloquei tudo isso aqui como comentário, ó. Então, isso aqui nada é processado, está dentro de um bloco de comentários. Esses comentários aqui, vocês vão se lembrar, eles são idênticos ao que nós estudamos na linguagem Java no semestre passado. Então, eu quero testar só se essa mensagem aqui está funcionando, tá? Salvei. Aqui está o arquivo, vou atualizar. Então, se eu digitar aqui 33, e aqui 22, e aqui 11, mostrar rumos. Beleza, então ele está mostrando, ó, eu informei início 33, final 22, variação 11. Beleza, então essa parte está funcionando. Então, para complementar a atividade, eu só preciso mostrar a sequência. Aqui, ó, mostra a sequência. Então, eu vou até botar essa sequência lá na mensagem. Eu vou vir aqui, ó, e vou depois... Não, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pôr assim, ó. Vou pôr aqui um HR, que é aquele negocinho que separa uma linha, e vou pôr aqui dentro de um H3 de novo. Pode ser um H3, né? H3. Essas tags HTML vocês já estudaram elas, né? Esse mês passado. Então, aqui eu vou colocar sequência. Pronto. E aqui agora, na próxima linha, eu vou fazer um for. Posso pôr um if? Posso. Vamos fazer sempre, né? Depois, se a gente achar que põe, a gente faz, tá? Eu vou copiar lá da atividade que nós fizemos na aula passada, que foi o P3, porque aqui nós temos for, nós temos tudo. O que eu posso usar? Eu vou usar o for, pode ser o for. Eu vou usar esse for aqui, ó. Aliás, desculpa, o while. Acho que o while vai ser legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um while. Esse while, o que eu vou fazer com ele? Eu tenho que ir do início, do valor inicial até o valor final, usando a variação. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Daria para fazer 100, mas eu vou criar uma variável aqui, ó. Vou colocar valor sequência. Esse cara, ele vai começar com o meu valor inicial. Então, o valor sequência começa como sendo o meu valor inicial. E aí, no meu while, eu vou perguntar o seguinte. Enquanto o meu valor sequência for menor ou igual ao valor final... Epa, eu fazendo bobagem. Então, vamos lá. Valor sequência começa com o meu valor inicial. Enquanto o meu valor sequência for menor ou igual ao valor final, eu vou mostrar o valor sequência
separo com uma vírgula e pego o valor sequência, ele será igual a ele mesmo mais a variação. Vocês devem ter feito isso aqui demais em algoritmo no primeiro período, né? Exercíciozinho de sequência, a gente faz muito em algoritmos para entender essas estruturas de repetição. Então, vamos entender de novo. Valor sequência, para que eu criei essa variável? Porque eu quero fazer o seguinte, ela vai assumir esses valores aqui, ó. Valor sequência, essa variável que eu criei, é para mim assumir esses valores e calcular o próximo. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Valor sequência começa com o valor inicial. Se esse valor da sequência é menor ou igual ao valor final, eu mostro o valor da sequência e calculo o próximo. O próximo valor da sequência é ele mais o que foi definido como variação pelo internauta. Pronto. Só isso aqui já deve mostrar. Vamos testar para ver se funciona? Então, se eu quero um valor inicial que vai de 32 até 77 de 4 em 4, vamos ver se vai dar certo. Ixi, mostrou nada. Ó, o início de 32 até 77 de 4 em 4. Por que não mostrou nada? Deixa eu... Explica aí. O que deu errado aqui que não mostrou nada? Alguém tem uma ideia? Valor sequência. Ele mostrou esse sequência aqui? Mostrou. Esse sequência aqui ele mostrou, que é esse que está aqui. Então, significa que ele processou esse pedaço aqui, ó. Aí ele entrou aqui, valor sequência, recebe request, valor inicial. Esse valor inicial aqui, ó, nós estamos vendo que ele foi apresentado aqui no valor inicial, ó. Olha ele aqui, ó. 32. Aí depois nós fazemos, enquanto esse valor sequência for menor ou igual ao valor final, ele vai mostrar o valor sequência e calcular o próximo. O que aconteceu, gente, que não deu certo? Ninguém pescou? Eu só descobri agora, revisando. Eu também estava meio perdido aqui, sem tentar entender. Vou dar mais 10 segundos para vocês. Aqui onde estava, que eu só descobri agora, ó. Onde é que foi que eu arrumei esse valor final aqui, gente? Essa variável? Essa variável não existe. Na realidade, é essa aqui, ó. Request valor final. Eu digitei aquilo ali, não sei de onde que eu tirei aquilo. Então, esse valor final aqui não existia em lugar nenhum, ó. Então, eu vou apagar ele e vou colocar request valor final, que é onde eu tenho o valor final informado pelo internauta. Ok? Então, vamos testar de novo. Se eu quero começar vou repetir o mesmo, 32 até 77, de 4 em 4, esse zero inicial ali não ficou bom, né? Vou até tirar isso aqui, ó. Esse valor inicial zero aqui, não gostei, ó. Vamos começar sem nada. Vazio. O internauta não vai ter nada aparecendo para ele. Tá, vamos mostrar números. Pum, ó. Ele até bosta o 0,32, ó. Ó, ele começou com 0,32 aqui. Então, vamos ver. 32 é o início. Mais 4, 36. Mais 4, 40, 44. Quanto tem que parar? 77 é o final. Ele parou no 76, porque o próximo seria 80. Vamos testar aqui de novo, já que não tem nada. Vamos de 46 até 312, de 14 em 14. Começando com 46, de 14 em 14 até 312. Então, 46, 60, 74, 88. A gente está vendo que está indo de 14 em 14. E ele parou exatamente no 312, ó, que era o final. Nesse exemplo, o 312, que era o final,
eventualmente fazia parte da sequência de números. Lembrando que nessa nossa atividade, o 312, que é o final, coincidentemente, fazia parte da sequência, mas não necessariamente faz, né? Agora, se ele falou, o valor, vamos de 435 até 142, de 33 em 33. Ele não mostra nada, né? Por quê? Como é que você vai de 435, o limite para parar é 142, e vai de 33 em 33, então ele não mostra nada. A gente pode, eventualmente, se vocês acharem interessante, a gente colocar aqui, ó, um if, né? A gente pode pôr um if perguntando o seguinte, ó, se... Vamos botar um if aqui primeiro. Depois a gente faz a condição. Ó, fiz um if else, tá? Nesse if else, eu vou colocar essa estrutura aqui, que mostra a sequência de números, dentro do else. Porque ela só será processada se... Eu vou apagar isso aqui para baixo, que eu pus comentário, tudo, que eu achei que ia aproveitar alguma coisa, não precisou. Vai ficar até mais bonitinho assim, ó. Então, se o valor inicial, é maior do que o valor final, eu não tenho que mostrar. Posso dar uma mensagem. Posso dar uma mensagem aqui, ó. Valor inicial maior que final. Sequência sem números. Posso dar uma mensagem para alertar o internauta, né? E, cara, você me pede para mostrar uma sequência de números que não tem jeito de mostrar nada. Vamos testar de novo. Então, se eu pegar agora o valor inicial 435, valor final 214, variação 24, mostrar números, olha lá, sequência, valor inicial maior que final, sequência sem números. Certo? Tá tranquilo? Alguma dúvida aqui nessa atividade? Não? Então vamos para a próxima atividade, vamos ver o que a gente vai estudar hoje. Então hoje nós vamos para o nosso P4. Fechar isso aqui, fechar isso aqui. Bom, então seguindo o raciocínio das nossas aulas, nós vamos fazer agora o P4.php. Esse P4, deixa eu ver quem que eu copio. Eu vou copiar o P3. Se eu não gostar, depois eu pego algum outro. Então, vamos criar um novo arquivo, que é o P4.php. Vou fazer o P4 explicando novos conceitos, tá? E aí, depois, daqui um pouquinho, eu preparo o P4E, que vai ser um exercício para que vocês façam. E aí, como atividade da aula de hoje, vocês deverão reproduzir igualmente na conta de vocês esse P4 que eu estou criando e fazer o exercício P4E, que será disponibilizado logo depois do intervalo, hoje ainda, tá? Então, aula 4, vamos ver o que nós vamos estudar aqui nessa aula de hoje. Nós já vimos as estruturas de repetição, deixa eu dar uma olhadinha aqui na documentação para ver o que pode ser interessante para a gente fazer aqui. Referências da linguagem. Sintaxe básica, acho que a gente já estudou razoavelmente bem. Números, ponto flutuante, string, array é legal, hein, cara? Vamos estudar array hoje. Os arrays. Nós estudamos isso em Java também, né? É muito similar, muito parecido. O array, todo mundo já conhece o conceito, é uma variável que tem várias posições. E essas posições nós conseguimos fazer acesso através de índices, né? Eu sei que vocês já sabem, mas um array é como se fosse uma gaveta, né? Uma gaveta não, um armário, ou um gaveteiro, ou uma cômoda. O array, por exemplo, seria uma cômoda, e essa cômoda tem a quantidade de gavetas. Então, se eu posso criar um array, esse array vai ter a quantidade de
de gavetas. Cada gaveta é uma posição que a gente acessa através de um índice, né? Quando você fala, vai naquela cômoda ali, na terceira gaveta. Então, a cômoda é o array e o terceiro é o índice que te faz achar qual é das gavetas, né? Então, a gente vai criar algo similar a isso aqui. Tem as formas de se criar um array simples aqui, ó. Tem essa forma aqui, onde você especifica que é um array, coloca qual que é a chave, essa chave é o índice que identifica e o valor que está guardado dentro dessa gaveta lá, por exemplo, da cômoda, né? Aqui tem essa forma aqui, ó. Ou a mais simples ainda, que é só fazer isso aqui, ó. Ou mais simples ainda, quer ver? Vamos ver aqui qual que eu vou usar. Essa aqui é a melhor de todas, ó. Vou criar usando essa aqui. Por exemplo, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o nosso código. Tem um monte aberto, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Aqui, esse é o nosso exemplo, né? Então, eu vou primeiro aqui, ó, criar um array. Esse array eu vou chamar ele de cômoda. Cômoda. Essa cômoda vai ter gavetas, tá? Então, na primeira gaveta, nós vamos guardar camisetas. Na segunda gaveta da cômoda, nós vamos guardar bermudas. Na terceira gaveta desta cômoda, nós vamos guardar as meias. Na quarta gaveta, nós vamos guardar as calças. Vamos pôr mais uma gaveta aqui. Paletós. Pronto. Então, a cômoda, ela é uma array, e quais elementos tem dentro desse array? Tem esses 5 elementos aqui, tá? Beleza? Como é que eu faço para mostrar os elementos desse array? Usando uma estrutura de repetição que nós estudamos na aula passada. Então, vamos aprender, aproveitar o exemplo de arrays para trabalhar com funções. Funções de array. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Eu vou procurar, como eu disse para vocês, eu sempre prefiro procurar aqui, ó, nos funções de array. Funções para array. Ó, funções para... Isso aqui é tudo função pronta para quando você precisar trabalhar com arrays, você pode usar essas funções, vai facilitar demais a vida. Aliás, eu vou fazer um exemplo só usando essas funções aqui para vocês entenderem, tá? Aqui, ó, tem essa função aqui, array, que cria um array, ó, que é onde a gente estava, né? Ó. Ok? Bom, mas aí, nesse exemplo aqui que a gente está fazendo, eu sei que o meu array que eu criei, que chama cômoda, tem 5 elementos. Mas e se eu estivesse trabalhando com um array, onde o internauta vai digitando informação, nós vamos jogando essas informações dentro do array, e eu não necessariamente vou saber fixo, como está aqui, a quantidade de elementos que eu tenho no array. Aí a gente vai descobrir que a gente tem uma função aqui, ó, que me fala quantos, ó, conta as ocorrências de cada valor distinto ao array. Não é isso que eu quero, não. Eu quero saber a quantidade de elementos que tem. Vamos descobrir. Tem essa função. Vai ter uma função aqui que fala isso pra gente. Olha aqui, só de você ler, ó. Vocês já estudaram o reverse em SQL, lembra? Aqui que legal, ó. Eu quero pegar um array e inverter a ordem dos elementos. Então tem uma função que faz isso. Calcula a soma de todos os elementos de um array. Olha que tanto de função legal. Retorna todos os valores de um array. Count. Conta todos os elementos de um array ou de um objeto. Então esse count aqui, ó, é o cara que me fala quantos elementos eu tenho no meu array. Então vamos descobrir aqui. Como é que usa? É só fazer count e botar o array lá dentro. Então, o que eu vou fazer no nosso código? Olha só. Eu vou vir aqui e a primeira informação que eu vou postar para o meu internauta é a seguinte. Vou criar uma variável, porque a gente pode usar essa variável depois. Quantidade
gavetas. Eu vou abreviar, tá? Não é muito legal abreviar, não, mas eu vou pôr. QTD gavetas, quantidade de gavetas, é igual a count, a função count. Eu passo para a função count o nome do meu array, que é cômoda. E aí eu já tenho nessa variável aqui, ó, quantos itens, quantos elementos tem dentro do meu array. E a primeira informação que eu vou mostrar aqui, ó, vai ser isso. Eu vou colocar aqui, ó. Ai, caramba. H3. H2 é muito grande. H3. A cômoda tem tantas gavetas. Ponto. O que eu vou fazer? Esse for aqui, eu deixei ele aqui temporariamente, não vou nem usar ele, vou apagar ele. Vai. Vamos testando, tá? Então, nesse ponto que tem aqui o nosso código, o nosso P4, eu estou fazendo o seguinte, criei uma array, esse array se chama cômoda, coloquei dentro desse array 5 elementos. Criei uma variável QTD gavetas, e nesta variável eu vou guardar um número, que é o número correspondente à quantidade de itens que tem no array. E estou mandando aqui uma mensagem mostrar quantas gavetas tem, ok? Então, esse é o nosso p4.php, vamos testar ele aqui, p4.php. A cômoda tem 5 gavetas. E se eu vier aqui e colocar mais um item? O que mais que a gente pode guardar lá, gente? Sapato, vai. Uma gaveta da cômoda, eu vou para o sapato. Salvei. Na hora que eu vier aqui e executar de novo o meu script, a cômoda tem 6 gavetas. Então, a função me dá dinamicamente, vou pôr aqui no título, ó, arrays. Ele me fala quantos elementos tem. Se eu sei quantos elementos tem, eu posso mostrar esses elementos. Então, beleza, eu já sei que a cômoda tem 6, certo? Vamos mostrar todos? Vamos usar, vou abrir aqui, ó, o P3, porque no P3 a gente tem o for e o while. Então, eu vou copiar. É bem coisa de preguiçoso mesmo, né? Vou copiar esse cara aqui, ó, esse while. Não tem que ficar digitando isso toda hora. Então, eu vou criar uma estrutura de repetição com while. Um for também era legal, hein? Eu vou criar aqui uma variável. Eu vou criar, deixa eu ver, vou chamar de IDX gaveta. Seria uma espécie de índice, para não saber. Eu estou na gaveta 1, na gaveta 3, na gaveta 4, que começa com 0. Então, o meu IDX gaveta começa com 0, porque um array em PHP, se você não especifica, ele automaticamente começa na posição 0, tá? Então, o IDX gaveta começa com 0, enquanto o IDX gaveta for menor que a quantidade de gavetas, se eu tenho 6 gavetas, significa que eu tenho as gavetas 0, 1, 2, 3, 4, 5. De 0 a 5. São as minhas 6 gavetas, tá? Aí eu vou mostrar uma mensagem que vai ser... Vou pôr aqui, ó. Vou pôr um eco aqui, vou pôr um HR, para passar aquela linha que eu sou viciado nela. Gavetas com seus conteúdos. 2 pontos. E vou pôr aqui... Não, eu posso pôr dentro de um parágrafo, vai? Então, vamos colocar aqui um parágrafo. Então, vai aparecer gavetas com seus conteúdos, beleza? Aqui eu já tenho o IDX que começa com 0, enquanto for menor que a quantidade. O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar aqui, ó, a mensagem.
gaveta. Aí eu vou pôr o número dela. Gaveta, IDX gaveta. Vou continuar a frase. Gaveta tal, gaveta 2 tem... O que tem dentro da gaveta 2? Aí eu tenho que pegar o array que é cômoda e abrir aqui entre chaves e falar qual que é o índice. Para eu pegar o conteúdo do array, eu pego o nome do array e dou o índice. Ó. Então, cômoda, na posição IDX gaveta, eu vou ver o que tem lá dentro. E aí depois eu vou concatenar aqui um BR para dar uma mudada de linha, né? Para mostrar a próxima gaveta. Então é isso que eu vou mostrar. Esse número mais menos menos aqui não preciso. Eu preciso, pelo contrário, pegar o IDX gaveta. Para mim achar a próxima gaveta, é IDX gaveta mais. Então, recapitulando. Criei um array chamado cômoda. Dentro desse array chamado cômoda, eu coloquei 6 itens. Aqui, com essa função count, eu coloco na variável QTD gavetas a quantidade de itens que eu tenho dentro do array, que aqui no nosso exemplo são 6. Então, QTD gavetas é uma variável que vai ter o valor 6 armazenado dentro dela por enquanto, né? Depois eu mostro uma mensagem para o internauta. A cômoda tem, vai aparecer aqui, 6 gavetas. E aí depois eu mostro outra mensagem. Gavetas com seus conteúdos. Crie uma variável IDX gaveta começando com 0. Esse IDX gaveta, enquanto ele for menor que a quantidade, eu vou mostrar gaveta 0 tem o conteúdo dela. IDX gaveta mais, de 0 vai para 1. Assim eu vou mostrar das gavetas 0 até a gaveta 5. Eu acho que vai funcionar de primeira. Vamos fazer um teste? Pão, deu erro. Esse erro é bom, hein? Lembra quando dá esse erro, como é que a gente faz para resolver? Com esse erro, nós voltamos no painel de controle, vamos lá na área de estatísticas e logs da conta. Aqui nós temos logs de erro. Nesse logs de erro, a gente pega só as últimas 5 linhas aqui para facilitar a vida e dá um raw aqui, ó. Ele vai mostrar para a gente aqui, ó. Possivelmente está nesse aqui, ó. 9 de março, às 14h26. Nós executamos o script... Tá, aqui, ó, LP4, que é o que a gente está fazendo, na minha pasta LP2, do meu usuário prof. O erro está na linha 13. Na linha 13, ele está falando o seguinte, ó, variável IDX gaveta. Está esperando uma vírgula, um ponto e vírgula. Então, vamos lá na linha 13 conferir? Linha 13 está aqui, ó. Se a linha 13 aparentemente não tem erro, o que significa? Que o erro está na linha anterior. Então, é aqui, ó. Na linha 12, eu fiz um eco e não terminei a linha com ponto e vírgula para encerrar, tá vendo? Então, agora que eu corrigi o problema, eu salvo, volto aqui na minha página P4 e dou um atualizar aqui para rodar esse script novamente. Então, olha só. A cômoda tem 6 gavetas, gavetas com seus conteúdos. Gaveta 0 tem camiseta, gaveta 1 tem bermudas, gaveta 2 tem meia, gaveta 3 tem calça, gaveta 4 tem paletó e gaveta 5 tem sapato. Legal. Vamos aprender mais funções. A função count nós já vimos que ela conta para a gente a quantidade de elementos que tem no array, né? Vamos tentar usar, tem funções aqui até para colocar em ordem. Vamos supor que nós queremos dar uma organizada nessa cômoda, colocando os itens em ordem alfabética. Eu acho que tem uns caras aqui que faz isso para a gente, quer ver? Ordena múltiplos arrays. Merge. Search, reverse, shift, splice, sum, pá. Ó, ordena um array em ordem decrescente e mantém a associação de índices. Ordena um array em ordem crescente e mantém a associação de índices. Vamos testar esse assort? Vamos ver como é que ele funciona.
Ó, já vimos isso aqui. Cadê um exemplo? Nossa, tá aqui, ó. Tá aqui o array frutas e ele faz um assort com... Então é só fazer um assort. Vamos ver que bicho que vai dar lá no nosso código. Tá aqui nosso código. Então, depois de mostrar, eu não vou mexer não, vou fazer na sequência aqui, tá? Deixa eu tentar diminuir as linhas, porque na hora de vocês fazerem o print para fazer a atividade, fica mais fácil se tudo tiver numa linha só. Então, nós vamos fazer um assort na nossa cômoda. Ponto e vírgula. Assort. Beleza, agora eu vou repetir esse negócio aqui de novo, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou só dar uma mensagem aqui, ó. Eco. Vou pôr um H3 depois do assort. Só para a gente ver como é que vai ficar, tá? Barra H3, ponto e vírgula. Beleza, então o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz um assort nesse meu array chamado cômoda, estou mostrando a mensagem aqui, ó, depois do assort, e vou mostrar novamente como é que ficou esse array aqui, ó. Usando o mesmo código, ó. A gente já estudou em Java, mas automaticamente a gente começa a ter vontade de fazer o quê? De criar uma função mostra array. Porque, olha só, eu estou repetindo 5 linhas de código, depois eu repeti essas mesmas 5 linhas de código aqui. Se eu crio uma função, eu chamo a função toda vez que eu precisar de executar esse troço, né? Mas a gente vai estudar a função nas próximas aulas. A gente pode depois, nas próximas aulas, voltar aqui e melhorar esse código, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui no Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Então, eu vou pegar o IDX gaveta, volta a valer 0, e vou mostrar aqui os elementos do array de novo. Então, vamos testar o P4 novamente. Depois do assort, como é que ficou? Gaveta 0 continua com camiseta, gaveta 1 continua com bermuda, gaveta 2 continua com meia, gaveta 3 continua com calça, gaveta 4 continua com paletó e gaveta 5 continua com sapato. Ele não foi colocado em ordem alfabética, não? Aí colocou? O assort, o que ele faz? Vamos ler aqui no manual de novo. Ordena um array em ordem crescente e mantém a associação dos índices. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma função que me mostra o array para mim entender o que ele ficou. Esse código, eu acho que é um printf. Vou fazer um teste aqui e a gente descobre, tá? Então, aqui logo depois de fazer um assort, eu vou botar isso aqui tudo como comentário e vou meter um printf, acho que é printf mesmo. Printf, assim? Ou é printr? Deixa eu perguntar para o pai dos burros, né? Vou perguntar aqui. Tem um printr. Acho que é printr. Exibe informação legível sobre uma variável. Vou fazer esse printr aqui. Vamos ver se é ele que vai resolver meu problema aqui. Tá, então é printr. E eu vou colocar aqui a cômoda dentro desse printr. Porque como o array a gente poderia chamar de uma variável mais complexa, não é uma variável simples, é uma estrutura, né? Então, eu vou fazer um printr na cômoda para ver o que aconteceu com ela, tá? E vou executar aqui de novo. Então, olha só o que ele fez. Ele coloca em ordem alfabética, ó. Bermudas, calças, camisetas, meias, paletós e sapatos. Então, ele colocou em ordem alfabética. Mas, como o manual explicou para a gente, vamos aqui no assort de novo. O manual explica para a gente que mantém a associação dos índices. Então, o que aconteceu aqui, ó? O array, ele continua com os mesmos índices, porém, a sequência dos elementos foi mudada. Primeiro está bermuda, depois está calça, depois está camiseta, mas ó, o índice da camiseta continua 0. Então, como é que eu vou fazer para mostrar esse cara?
eu vou ter que mostrar ele sem usar o índice, porque se eu usar o índice, eu vou pegar o 0 primeiro, depois eu pego o 1, depois eu pulo para o 2, depois eu vou para o 3, depois eu vou para o 4, depois eu vou para o 5. Então, eu não pego em ordem alfabética. Então, eu vou ver lá nas funções se tem algum outro mecanismo para mim pegar os elementos do array sem ser pelos índices. E aí, eu lembro que tem uma função aqui, ó, que é unshift e shift. Quer ver? Array shift, array shift. Deixa eu lembrar. Cadê? Aqui, ó. Não, não é isso aqui, não. Isso aqui é ordenação. Cadê a função qualquer? Aqui, ó. Retira o primeiro elemento de um array. Pronto. Vou usar esse cara. Como é que usa ele? Simplesmente atribui um elemento. Ah, vou usar ele, então. Então, vou pegar esse aqui, ó. Copiar esse exemplo. O que eu vou fazer, então, para fazer o que a gente pretendia? Então, eu vou usar uma estratégia diferente dessa que a gente tinha feito. Depois do assort, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um while. E nesse while eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui assim, ó. Eu vou colocar, vou chamar... Tem variável gaveta? Não tem, né? Então, eu vou criar uma variável gaveta é igual... Aí eu vou fazer um array shift na cômoda. Pronto. Enquanto eu fizer um array shift na cômoda, pegando os elementos, as gavetas dessa cômoda, aí eu vou mostrar aqui, ó. Só que aí, eu vou fazer o seguinte, vou continuar mantendo essa mesma lógica aqui, ó. Só que eu não tenho IDX gaveta mais, né? Eu tenho só o gaveta. Então, eu vou pegar gaveta e mostrar aqui, ó. Gaveta tem... Aqui na gaveta. Esse cara aqui, eu vou tirar ele por enquanto, tá? Porque eu não tenho o índice da gaveta, mas a gente vai tentar descobrir daqui um pouquinho. Vou pôr comentário. Eu vou apagar isso aqui. Tudo fica por comentário, o código fica poluído. Vou tirar isso daqui. Pronto. Então, recapitulando. Eu faço o assort, a gente já descobriu que ele fica em ordem alfabética. Só que na hora de mostrar, os índices também foram reorganizados de acordo pelo assort, né? Então, agora eu vou mostrar aqui, ó. Eu voltei os elementos em ordem alfabética, mas a princípio eu não tenho a posição deles. Então, vamos testar aqui de novo. Olha lá. Tá, agora ficou ordem alfabética. Ó. Bermuda, calça, camisetas, meias, paletós e sapatos. Está em ordem alfabética. Vamos só encontrar um jeito de pôr o código da gaveta aqui, ó. Que aí a gente vai falar assim, em ordem alfabética, mas mostrando, né? Então, como é que eu sei para descobrir qual que é o índice do cara? Aí a gente vai ter uma outra função aqui, que me fala qual que é o índice que está um determinado item. Quer ver? Key, retorna uma chave de um array. Eu acho que é esse key aqui, ó. Retorna a chave de um array. Vamos ver o exemplo que ele dá para a gente aqui. Tem aqui um array, e ele faz o quê? Key e pega o array. Se fruit name next array. Não, não é esse que eu quero, não. Não é esse. Eu acho que é esse aqui, ó. Vamos ver se é esse. Obtém a primeira chave de um array. Não, também não é esse. Então, volta para cá. Não é esse que eu quero, não. Deixa eu ver se key existe. Array key existe. Verifica se uma chave ou um índice existe em um array. Mas eu não quero verificar o índice, eu quero verificar o elemento. Procura lá pelas chaves na primeira dimensão, apenas achando lá. Deixa eu ver. Não, não é isso que eu quero também, não. Não é esse. Eu quero descobrir, eu tenho um elemento do array, eu quero saber em que posição que ele está. Então, não é essa a função que eu estou procurando. Vamos ver. Vai ter que ter aqui, deve ser um search, um find, alguma coisa assim.
Unique, Sum, Splice, Reverse, Search. Procura por um valor em um array e retorna sua chave correspondente. Olha, é isso que a gente quer. Eu quero procurar um elemento e quando eu achar, eu quero saber qual posição que ele está. Então, vamos usar esse cara aqui, array search. Então, o que eu vou fazer lá no nosso código? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu mostro aqui o que tem na gaveta e eu vou criar uma variável aqui, ó. Agora eu vou usar aquela IDX gaveta. A IDX gaveta será igual ao que essa função me falar onde está essa informação dentro do array. Espera aí, só que agora aqui eu tenho que pôr, vixe, como é que usa essa função? Ah, eu passo o elemento e o array. Então eu vou falar assim, o PHP, você vai procurar para mim o que eu falei da gaveta dentro do array cômoda. Então, olha só, se eu peguei o elemento e meias, aí eu vou falar assim, ó, procura lá dentro de cômoda qual o IDX da gaveta que eu estou mostrando. E aí agora, esse IDX gaveta eu consigo mostrar ele aqui de novo. Ó. Esse IDX gaveta eu consigo mostrar ele de novo. Porque eu calculei ele aqui, ó. Eu falei para o PHP, procura para mim dentro do array onde está as meias. E esse número, esse índice desse elemento, você coloca aqui para mim. Então, eu vou salvar. Agora, eu acho que a gente conseguiu retomar, mostrar o número da gaveta. Então, o que a gente fez aqui? Nós pegamos o array, colocamos em ordem alfabética, mandamos uma mensagem aqui para o internauta falando, ó, depois que eu coloquei em ordem alfabética para você, eu vou mostrar os elementos. Usei o array shift para pegar os elementos um a um, partindo do primeiro. Esse primeiro item vem para a gaveta. Aí na gaveta, eu falo assim, ó, essa gaveta que eu acabei de pegar, o que tem dentro dela? Camisetas? Vai lá no array cômoda e me fala qual é o índice dessa gaveta camisetas. E ele me dá esse número aqui, para que eu possa mostrar a mensagem completa. Na gaveta 5, 6, sei lá o número, tem as camisetas. Vamos ver se vai funcionar? Atualizando? Vai, não salvei, não? Deixa eu ver. Salvar. Salvar. Vai, tá salvando? Atualizar. Eu, hein? Cadê X gaveta? Eu tô achando que não tá salvando. Ele não tá dando, ele dá uma mensagem de salvar. Deixa eu copiar isso aqui, que eu não quero perder isso aqui não. Deus me livre. Salvar e fechar. Ah, foi. Vamos ver se salvou e fechou mesmo? Ah, salvou. Agora eu acho que vai salvar. Deixa eu ver. Gente, não tá mostrando não. O que tá acontecendo? Tava funcionando essa parte, não tava? Nós acrescentamos só isso aqui, ó. O que aconteceu? Interrogação não, onde? E qual linha você está falando? Linha 21. O que tem? Não, tá certo. Interrogação tá fechando o PHP. Ah, eu acho que eu já sei. Ó, o mundo quase acabou. Eu acho que eu já sei, gente. Sabe o que acontece? Esse array shift, ele tira aquele elemento do array. Se ele tira, esse índice não acha nada. Se ele não acha nada, isso aqui fica vazio. Se isso aqui fica vazio, não aparece. Vamos conferir o que o array shift faz? Retira o primeiro elemento de um array. Se ele retira, esse array passa a não ter mais aquele elemento. Por isso que não está dando certo aqui. Ó. Então, esse array shift aqui está atrapalhando a gente. A gente teria que arrumar um outro mecanismo que não seja o array shift para pegar sequencialmente os elementos do array. Então, vamos tentar ver uma outra opção que nós temos aqui. Procura por um valor, retorna um array com os elementos em ordem inversa.
Remove, calcula, computa. Remove, adiciona, retorna todos os valores de um array. Aplica uma determinada função de cada elemento do array. Aplica, ordena, cria, conta. Uai, e esse aqui? Retorna o elemento atual de um array. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Retorna um elemento. Ah, dá para usar esse, hein? Ó, esse pega o elemento, ele pega o foot. Aí a gente faz um next e pega um corrente. Ah, dá para fazer um corrente next. Ah, mas ele vai pegar um next, quando ele faz o next, ele vai para bike. Depois o corrente é a bike. Isso aqui volta, end, corrente de novo. Será que se eu for fazendo next, eu consigo pegar, hein? Vou tentar isso aqui, gente. Eu vou tentar usar o next em vez de usar. Vou trocar aqui para testar. Vamos ver. Em vez de usar o array shift, eu vou usar o next. Vamos ver se funciona. O que eu faço? Eu quero pegar a próxima gaveta da cômoda. Pego o IDX, mostro, depois eu volto e pego a próxima. Vamos ver se vai dar certo, né? Salvou. Atualizando. Opa! Deu certo. Deu certo mais ou menos. Tem 6 gavetas, só mostrou 5. O que aconteceu? Sumiu o primeiro, que é as camisetas. Não, em ordem alfabética, não. Qual que é o primeiro? Bermuda, né? Bermuda é o primeiro item. Por que ele sumiu? Porque ele é o atual, então nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Para resolver nosso problema, eu vou ter que primeiro... Ah, isso aqui é maravilhoso, hein, Sô? Vamos lá, eu quero a solução perfeita para esse problema baseado no que nós estudamos na aula passada. Solução mais simples. Eu posso copiar isso aqui, vir aqui, fazer opa, ai caramba. Posso fazer aqui, ó, pegando o corrente primeiro. Então aqui, ó, cadê? Eu faço gaveta, deixa eu copiar isso aqui também. Teria que fazer assim, ó, gaveta. Em vez do next, eu uso o corrente. Vamos pegar o primeiro. Gaveta. Pego a gaveta, que é a gaveta corrente, que é a primeira. Mostro ela. Pega a gaveta corrente. Acho o índice dela. Mostra a gaveta corrente, para depois passar para a próxima. Então, vamos ver? Aí sim, hein? Bermuda, calça, ou seja, está em ordem alfabética. Então, primeiro vem bermuda que está na gaveta 1, depois vem calça que está na gaveta 3. Deu certo. Ficou bonito? Não, não gostei. Não gostei de ter repetido esse código aqui, ó. O que eu pensei? Eu pensei em fazer assim, ó. Eu vou deixar isso aqui, olha só, vou deixar isso aqui, vou pôr comentário nisso aqui, e vou tentar fazer uma outra coisa que me ocorreu aqui na minha cachola. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou fazer assim. Eu vou usar, em vez do while, eu vou usar o do. Lembra do do da aula passada? Eu não lembro, então eu vou lá colar. É o P3, não é? É esse cara aqui, ó. É isso mesmo que eu tinha pensado. Do while. Vou copiar, vou fechar esse cara e vou voltar para o nosso... Então, eu vou fazer um do while. Como é que esse do while vai funcionar? Eu, primeiro, eu vou fazer sempre isso aqui, ó. Eu vou sempre fazer com o corrente. Sempre vou fazer com o corrente. Mas aí, eu faço que enquanto gaveta next cômoda.
Não sei se vai ficar lindo como eu estou pensando. Olha, você vê, eu estou querendo trocar 3, 6, 8 linhas por 5 linhas. Ok? Eu sempre vou mostrar a cômoda corrente, porém, enquanto eu consigo pegar as próximas gavetas. Quem aposta que vai dar certo aí? Tá apostando que vai dar certo? Então vamos ver. Teoricamente não tem que mudar nada aqui, tá? Só tem que funcionar igual. Opa, funcionou. Só que eu tirei meu HR. Deixa eu voltar meu HR, que eu sou viciado nele. Vou botar ele aqui, ó. Quer ver? Ah, esse aqui que eu tirei. Esse aqui não, esse aqui tem que ficar, né? Que é depois do assort. Esse continua. Então vamos salvar de novo. E vamos atualizar aqui. Ah, agora ficou lindo, ó. Certo? Depois do assort ficou assim, gaveta 1. Então, vocês estão prestando atenção o tanto que é importante isso aqui, ó. E em programação, gente, a gente usa muito array, muito, muito, muito mesmo. Essa é uma ferramenta poderosíssima, tá? De desenvolvimento. Então, é importantíssimo. Eu sempre falo, né? Vocês têm percebido que praticamente em todas as minhas disciplinas, eu sempre busco a documentação do fabricante do negócio. Quando a gente estudou Java, eu mostrei para vocês a documentação lá no site do Java. Por quê? Porque o cara que fabricou aquele negócio, ele conhece muito. Nem sempre o fabricante, a documentação do fabricante é a documentação mais fácil de entender. Mas você usa Google, você usa IA, como é que eu faço em Java para trabalhar com array, para ordenar um array? Isso aí ele vai te dar a função, vai te dar trecho do código, tá? A turma nova, eles fizeram perguntas interessantes nas primeiras aulas. E eu lembro de um aluno que falou, professor, mas a IA faz tudo isso para mim. Falei assim, faz, cara. Ah, então para que eu tenho que estudar e aprender isso? Falei, cara, a IA, ela é uma ferramenta que vai te dar produtividade. Ela vai te gerar um código. Mas se ela te gerar um código errado, você não conhece, você não sabe, você não aprende. Se tiver uma falha, a IA não é perfeita. Não sei se vocês têm usado com frequência. Ela tem cansado de fazer coisa errada para mim. Só que se você não tem o conhecimento, ela te gera um código, você não sabe nem olhar se está certo, se está errado, você não sabe nem como é que implementa aquilo. Então, a gente precisa aprender ainda a programar, porque a gente vai usar a IA como uma ferramenta de produtividade. Eu vou ser um programador muito rápido usando ela. Por quê? Porque coisas que ela consegue fazer, ela gera para mim, e depois eu sou capaz de pegar aquilo que ela gerou para mim e botar para funcionar, e se não funcionar, eu sou capaz de olhar onde é que está o problema e, junto com a IA, achar soluções e achar o melhor código. Tá? Então, não adianta. A IA gera código, gera. E daí? O que você faz com o código que ela gerou para você? Aqui, ó. A lista está aqui, se você quiser assinar. Tá. Então, a gente precisa, sim, aprender. A gente precisa ter uma noção dos recursos que a gente tem, tá? Então, por isso que a gente está estudando isso aqui. Mas, na hora que você for desenvolver um software, um site, uma página, um código, você vai certamente usar a IA como uma ferramenta de produtividade. Eu vou desenvolver um sistema que eu fazia em um mês, eu vou fazer em uma semana. Porque eu vou usar a IA como meu segundo cérebro na produção do código que eu quero. Show? Então, isso aqui deu certo do jeito que eu gostaria. Então, o que nós vimos aqui, ó? Nós vimos como trabalhar com array. Vimos como usar as funções para trabalhar com array. Certo? Ó, vou botar isso aqui tudo numa linha só para vocês fazerem um print só. E aí, mostrei também para vocês a documentação lá no site do PHP, para que vocês entendam a quantidade de funções que vão facilitar e muito para vocês a manipulação desses arrays. Ok? Alguma dúvida aqui, gente, nesse código? Então, podem fazer o print aí, ó, desse p4.php, para que vocês possam implementar ele aí na conta de vocês. E
São 10 para as 3, até umas 3h15, 3h20 no máximo, eu já vou disponibilizar para vocês o P4E.pdf, que vai ser o exercício para que vocês possam fazer. Os monitores vão olhar essas atividades até... A gente está olhando até no domingo, né? Que é a véspera da segunda. Ah, é até quarta? Depois da manhã. Então, vocês têm até quarta-feira... Ah, é porque vocês fazem na quinta e na sexta. Né? Então, vocês têm até quarta-feira para deixar esse P4 rodando na conta de vocês e até quarta-feira para deixar o P4E, que vai ser um PDF que eu vou liberar com as instruções, funcionando também na conta de vocês, para que na quinta e na sexta os monitores possam conferir. Fechou? Encerramos aqui, então.